Bom, Graziane, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui nessa conversa com a gente. O objetivo é contar um pouco a sua história como agente cultural aqui na cidade de Maringá, né? Então, queria deixar esse documento como um registro histórico, que vai ficar no Instagram, vai ficar no YouTube, para que a gente possa te conhecer melhor e conhecer melhor os projetos que você desenvolve há muitos anos aqui em Maringá. Legal. Então, eu queria começar bem do começo mesmo, de como começou essa sua relação com a música, com a arte. Queria que você me contasse um pouco dessa sua história musical. Então, Rachel, boa tarde a todo mundo que está aqui conosco, né? E que depois vai assistir também a nossa live. Eu comecei, bem, eu sempre quando criança, meu tio paterno, materno, né? Irmão mais novo da minha mãe, ele sempre foi ligado à música, né? Sempre foi ligado assim, gostar de ouvir muita música e tal. Até na época ele produzia alguns bailinhos, né, que tinha em garagens na época, na década de 70, 80, um pouquinho ali na década de 90, e tem até foto minha, com 2 anos, eu mexendo ali nos aparelhos de som do meu tio, colocando fita, colocando tudo, e sempre gostei. Quando eu gostava de assistir, eu sou da final da década de 70, né? Não vou falar minha. Vou falar assim, eu sou de 78. Então, passava ali, nos domingos, passavam como é que passava orquestras, passavam balés, né? Tudo eu acho que na televisão aos domingos de manhã eu gostava de assistir. Eu cresci pedindo para os meus tios para ouvir Queen e o Pink Floyd. Eu chegava e já queria ouvir essas coisas na casa do meu tio, sabe? Dos meus tios. Uhum. Então, desde muito pequeno eu gostei de música, né? Eu gostava de música. Com uns 8 anos, eu comecei a participar de um coral, é, que até era a professora Fátima, que ela era professora do Boca Louca, em Maringá, do coral Boca Louca, que era lá do CAC, né? Uhum. E depois eu fui para um coral da igreja, né? Ali na igreja São José, operário ali na operária. Então eu comecei cantando, né? E depois meu primo começou a estudar no Colégio Santo Inácio e ele começou a fazer parte da fanfarra. E eu, assim, eu ficava ali na creche Menino Jesus, eu fiquei desde criancinha, né, desde bebê até os 9 anos na creche Menino Jesus. Então eu via a fanfarra do Santo Inácio ensaiar e eu gostava muito daquilo. Então, quando o meu primo, começou a estudar lá no Santo Inácio, falou que estava na fanfarra, eu falei, não, eu quero participar também, veja lá se eu posso participar. Eu quero participar desse grupo. E comecei. E aí ele viu, ele disse que eu poderia começar a estudar lá, né, fazer música lá na fanfarra. E aí eu levei o coral e a fanfarra por um tempo, juntos, né? E e, de- e é isso. Assim, esse é o comecinho, né, de tudo. Aí depois eu comecei, eu deixei o coral e comecei a me dedicar só à fanfarra. E ali era o estudo de corneta, né, que eram cornetas, eu comecei com corneta simples, aí depois a fanfarra passou a ser uma corneta com pisto e gatilho, que são categorias, né, de bandas e fanfarras. No meio do caminho, na fanfarra, o maestro quis começar a, a implantar a banda, eu comecei a estudar trompete,
E, e foi isso. Participei por muito tempo como músico, quer dizer, desde 89, né? Eu comecei em 89 essa vida em fanfarras, bandas e fanfarras. Eu comecei a estudar seriamente trompete em 93, com um professor aqui em Maringá, que chamava Daniel, que é conhecido por muita gente aqui por Didi, né? Eu conheci ele e eu comecei a fazer aula com ele, nada de graça, tudo pago, né? Hoje a gente tem uma estrutura onde a gente oferece aula para alunos totalmente de graça, mas na minha época a formação era toda paga. Se eu quisesse me formar, ter informação sobre trompete, sobre música, tinha que pagar, não tinha jeito, né? Então eu comecei ali, fui em 95, eu comecei a participar de uma banda em Londrina, chamada Banda Marcial Marcelino Champagnat, que é de um colégio estadual lá de Londrina. E ali eu conheci outros professores, né, que é o Cícero Cordão e o Arthur Fernandes, que eu tive muito contato com eles e comecei a estudar com eles. O Cícero, ele é o primeiro trompete, né, da Orquestra Sinfônica da Universidade de Londrina, Estadual de Londrina, o ZUEL. E o Arthur, ele é produtor cultural na cidade, né, lá em Londrina. Então, assim, foram meus grandes professores e eu tinha um grande sonho de conhecer uma pessoa que era de São Paulo, que era um professor de São Paulo chamado Marco Antônio Rodrigues. No meio de bandas e fanfarras, ele é conhecido como Marquinhos. E meus amigos que estavam em Maringá, que vieram de São Paulo, tocaram com a gente na fanfarra em Maringá, no Branca da Mota Fernandes, eles voltaram para São Paulo e começaram a tocar na fanfarra do Marquinhos, que é o Noé de Azevedo. Então, quando eu ia para São Paulo, eu ia para casa dos meus amigos, eu comecei a participar lá de assistir os ensaios, né, do Noé. E aí o Marquinhos me chamou, assim, eu queria conhecer ele e tal, queria tentar ver se eu fazia uma aula com ele e tal. Ele me chamou para, olha, vem durante a semana, vem fazer aula aqui comigo, não sei o quê. Vamos tocar um pouquinho, né? Já aproveitar que você está aqui em São Paulo e tal. Falei, meu Deus, olha. Tá com carreira de regime, né? Como internacional. Então, um cara assim, super top que eu tive contato. Fora outras pessoas que eu tive aí em festivais, né? Como Fernando de Senha, que é primeiro trompete, trompete solo, na verdade, da OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Tive aulas com Fred Mills, e, entre outros professores aí. Né? Então, assim, foi uma formação muito sólida. Até eu entrar na faculdade, em 99, fiz faculdade em Londrina, porque em Maringá não tinha ainda faculdade de música, então fiz licenciatura em música em Londrina e retornei para Maringá com o ideal de, como a associação estava parada, então eu fiquei de 2001, né? Porque eu me formei em 2003. Por conta da greve e tal, era para eu ter me formado em 2002. Mas por conta da greve de 6 meses que teve, né, naquele período do Estado, então eu me formei, eu colei grau em maio de 2003. Então, em 2001, eu chamei o pessoal, todos da associação que eu conhecia, e vamos retornar, vamos retornar, vamos retornar. Eles falaram, olha, espera você formar e você retornar para Maringá, a gente recomeça toda essa atividade. Eu falei, ok. Aí em 2002... Associação da banda do Branca de da Mota música Fernandes. Branca da Mota Fernandes, exatamente. Né? Que vamos dizer assim, é minha casa, né? É minha casa, eu sou oriundo de lá, eu trabalho hoje na associação, mas a minha vivência musical se deve a eu ter vivido toda essa questão de bandas e fanfarras ali dentro. Praticamente, assim,
foram 10 anos, assim, como músico da banda, né? Contando uns anos que eu fiquei no Santo Inácio, né? Mas são quase 10 anos ali como músico. Então, assim, e que me abriu a oportunidade, né, para eu conhecer o Marcelino Champagnat, para que aí eu conheci o Cícero e o Arthur, que me levou para concurso, que eu conhecia o Noé de Azevedo, que depois me levou a ir para São Paulo e a conhecê-lo e ter aula com Marquinhos, né? Então, assim, é fantástico isso. Você é nascido aqui em Maringá, Graziane? Sim, eu sou maringaense. E você acompanha a história das bandas e fanfarras aqui em Maringá? É uma história bem antiga, né? Você tem informações sobre isso? Eu tenho poucas informações, até quero conversar com o Miguel se a gente faz alguma coisa juntos para levantamento de Aham, dados de bandas e fanfarras aqui em Maringá, né? aham. E porque assim, a primeira banda foi a Gilberto Carvalho, se eu não me engano. A primeira banda de música, né, que a gente chama banda musical. Acho que foi a Gilberto Carvalho. Aí depois em escolas, como a gente Uhum. teve o período militar, né? Então as escolas investiram muito, né, em fanfarras no período final da década de 60 e 70 até 80. Na década de 80 começou a declinar essa questão de bandas e fanfarras na cidade de Maringá, né? E restando apenas duas até 96, três, na verdade, até 96 em Maringá, que era o Marista, a banda do Colégio Marista, a fanfarra do Colégio Estadual Branca da Mota Fernandes e a própria Gilberto Carvalho, né? Só que daí o Marista, eu não me recordo bem se foi em 96, 97 que acabou, né? A banda no colégio. E aí nunca mais teve nenhuma outra atividade. Aí ficando só Gilberto Carvalho e Branca da Mota. Porém, a única com veio formativo era o Branca da Mota. O único E que agora trazia só tem vocês, né? formativo que eu saiba, sim. E também que se apresenta, que participa do desfile, tem outras? Assim, que se apresenta tem a Ongakutai, que são budistas, né? A Ongakutai é Uhum. Kotektai, eu acho que é isso, é assim que fala, porque a Ongakutai é dos meninos, Kotektai é das meninas, né? Eu não sei se eles estão se juntando para fazer as apresentações. São É, ligados tem, a tema? não, eles são budistas, eles Ah, são tá. ligados ao templo budista. Se eu não me engano é isso, né? Se eu não me engano é isso. E aí nós temos também, acho que a Gilberto Carvalho voltou agora, né, com trabalho, mas agora é banda, se eu não me engano, é banda de concerto, onde eles têm madeiras, né, que é Uhum. saxofone, clarinetes, além dos trompetes, trombones, eufônios e percussão. E, e tem, eu acho que tinha de igreja, mas eu acho que acabou, que eu conversei com o maestro, maestro Maicon, ele me disse que parece que tinha acabado o trabalho dele na igreja, que ele tinha banda que saiu 2 vezes o ano passado, se eu não me engano, para apresentação. Mas é Uhum. só, não tem mais É, nada na cidade. E que é uma sim. pena, a cidade já chegou a ter, assim que as pessoas me contam, chegou a ter quase 20 fanfarras na cidade, sabe? E Então, se fizesse um concurso na cidade, poderia ter só bandas e fanfarras da cidade. Não precisaria nem chamar ninguém de fora. E por que que você acha que houve essa diminuição no número de fanfarras? Por que que isso foi uma coisa que foi diminuindo, deixando de acontecer?
ao ponto de ficar nesse cenário de hoje, assim? Olha, eu acredito que isso seja por conta de questões políticas mesmo, né? A questão política de políticas públicas, de se manter educação musical através de bandas e fanfarras em escolas, né? É claro que hoje é, nós não podemos deixar mais como era antigamente, né? Porque antigamente é, não eram especialistas que davam aula, né? Não eram músicos formados ou, enfim, eram pessoas da comunidade que sabiam alguma coisa que era contratado para ir lá fazer música. Hoje já não dá mais, até por conta da nova LDB, né? Que preconiza a educação musical nas escolas, mas a lei não é cumprida, né? Nós não temos isso sendo cumprido na nossa grade. Não só a música, mas como teatro, como artes plásticas, enfim, a gente precisa que isso seja realmente colocado em execução no nosso país, porque através da arte a gente vai sensibilizar, a gente ensina, né, desenvolve, não ensina, a gente desenvolve a sensibilização do ser humano, né? Uhum, com certeza. E aí eu queria chegar no projeto Guri, no projeto Harmonia, depois no projeto Som da Banda. Queria que você me contasse um pouquinho disso e qual que é a sua participação nisso, para a gente relembrar esses projetos que já não estão mais acontecendo e os que estão acontecendo. Como que foi isso? Então, o projeto Guri, ele ocorreu, ele começou, né, com atendimento com crianças e adolescentes em novembro de 93. Quer dizer, eu tinha recém-chegado a Maringá, formado, e abriu a vaga lá para professor de sopros da família dos metais e eu me candidatei, né? Uhum. Me candidatei e aí na entrevista a entrevistadora perguntou para mim: "Ah, você tem experiência com arranjo, com regência e tudo mais?", né? Eu falei: "Não, eu tenho experiência de anos sendo regido e eu tenho experiência da academia, né? Que eu acabei de me formar, tá tudo fresco e eu posso assumir essa cadeira, né? Como professor regente também do Projeto Guri". E aí, Uhum. né, quando foi efetivado o meu contrato, veio como que eu fosse o professor regente. Além de professor dos sopros de metais, que era trompete e trombone, eu também seria o regente ali do Projeto Guri. Foi fantástico. Foi uma história muito bonita que nós tivemos em Maringá. Muitos músicos que hoje estão, por exemplo, na Orquestra Filarmônica Unicesumar saíram dali. Outros que já saíram da orquestra, mas estão vivendo em São Paulo de música, em projetos grandes como Bacarelli e tudo mais, estão na Europa fazendo graduação, mestrado, também saíram do Projeto Guri aqui, que a gente desenvolveu em Maringá. Então, quer dizer, muitos alunos que estavam ali, eles também se formaram em música, né, em Maringá, estão vivendo de música. Então, assim, projetos dessa envergadura são muito importantes para a formação, né? Uhum. Muitos outros não se tornaram músicos, mas eu sei que tem arquitetos, eu sei que tem engenheiros, eu sei que saíram médicos, eu sei que saíram contadores, administradores. Quer dizer, eles seguiram vida, né? A organização, a disciplina que a arte, o autoconhecimento que a arte traz, né, para o desenvolvimento humano, fez com que essas crianças criassem perspectiva de vida. E eram crianças, na sua maioria, que não tinham condições nenhuma de ter música, aula de música, enfim, de arte, e muito menos assim, e condição financeira mesmo de se manter em vida. E então a gente conseguiu, através da arte, ajudá-los
a galgar algo melhor para a vida deles, sabe? Conquista o sucesso, porque eu sempre falo para eles, o sucesso, moçada, não é você aparecer na Globo, ser artista famoso, não, o sucesso é você conquistar aquilo que você deseja conquistar, né? Você ter um objetivo, você traçar metas para aquele objetivo e alcançar esse objetivo. Isso é o sucesso. Então, planejem a vida de vocês, né? E sigam em frente. E graças a Deus, assim, nós temos muitos alunos que a gente colocou nos trilhos e que foi muito legal, que é muito legal vê-los, tanto em todas as áreas de atuação que eles estão hoje. Essa é a O questão do projeto, guri. Ah, só o uma coisa projeto do guri. Guri durou quantos anos em Maringá? Ele teve uma pausa em 2009, então foi novembro de 2003 até dezembro de 2008. Ele teve a pausa em 2009 e teve um ano apenas em 2010. Então teve ali e em 2010, janeiro de 2011, encerrou o nosso contrato. Não haveria mais o Projeto Guri em Maringá. E aí, assim, quando encerrou em 2008, nós já estávamos com uma orquestra bem madura. Até um dos nossos coordenadores de São Paulo disse que o nosso projeto tinha a orquestra mais, assim, a melhor orquestra do Projeto Guri. A gente ficou lisonjeado. A gente sabia que tinha a orquestra da sede, que é muito boa, muito boa. Mas você ouvir algo nesse sentido, quer dizer que a gente estava caminhando para o lugar certo e a gente ia começar, em 2009, um trabalho de leitura de músicas eruditas, realmente. Sinfonias, aberturas, sabe? Porque a gente estava com uma orquestra gigantesca. A gente tinha 40 pessoas no coral, alunos, e tinha 80 na orquestra. Então era muito grande, assim, então dava para a gente fazer as coisas. E infelizmente parou, né? Infelizmente não teve como seguir o projeto. E aí quando retornou tudo de novo. A gente teve que começar tudo de novo e aí foi um ano só e acabou, né? E depois começa a história, né? Nós, professores e alunos, tentando resgatar o projeto para a cidade. E aí depois vem o Harmonia ou já vem o som da banda? Como é que foi essa continuidade daí? Não, o som da banda começa em abril de 2003. O som da banda começa em abril de 2003, dia 24 de abril de 2003. Foi o retorno, né, das atividades da associação e começa ali em 2003. Então ele começa antes, né? Antes do próprio Guri. E ele ficou acontecendo ininterruptamente até hoje. Ele não teve essa está pausa durante. ininterrupto, não tem pausa. Por exemplo, hoje a gente não está com pausa com os alunos, a gente está fazendo atividade online com os nossos alunos. Então, os professores estão mandando atividades, está tendo aula por videoconferência. Então, a gente está mantendo o projeto vivo, mesmo com essa questão do afastamento, né, que a gente precisa nesse momento de quarentena. Nós estamos com as atividades a todo vapor com os alunos. Tanto que estamos fazendo vídeos para postar no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? E fazendo agora também algumas entrevistas com pessoas da área musical, né? Lá nos nossos canais, que podem procurar Projeto Som da Banda. Aí a gente está no YouTube, no Instagram e no Facebook, como Projeto Som da Banda. Então, vamos contar um pouquinho sobre o que é esse projeto, quantas pessoas, quantos jovens ele atende, como que funciona, em situações normais, né? Fora de quarentena. Fala um pouquinho do projeto para a gente.
Então, o projeto a gente desenvolve a formação artística, né, para instrumentistas de sopros da família dos metais, que é trompete, trombone, trompa, tuba e eufônio, e na área de percussão, tanto percussão rudimentar, aquela deslocamento. Travou aqui. Não sei se travado. Algo. Então, a percussão rudimentar é para desfile, a percussão popular é aquilo, agogô, afoxé, triângulo de forró, zabumba, enfim. Esse material de percussão popular. Né? E a percussão erudita, que não tem em lugar nem assim, mais próximo da gente de 100 quilômetros. E num raio de 200 quilômetros só vai ter a gente e esse lugar que é em Londrina. Em mais nenhum outro lugar vai ter. Marimba, como nós temos, xilofone, como nós temos, vibrafone, campana tubular, tímpanos, bumbos sinfônicos, pratos de... Enfim, é uma infinidade de instrumentos da família sinfônica, né, da percussão. E a gente hoje conta com com os nossos profissionais formados, né, para dar essa orientação para a formação qualificada dos nossos alunos, para que se um dia eles quiserem ser músicos, né, na área de música, eles vão estar preparados para serem músicos. Nós também temos a formação de balizas, onde a gente trabalha com meninas e também meninos que queiram, né, fazer aulas que a gente utiliza muito das atividades de ginástica rítmica, um pouco de balé e outras danças. E nós temos o corpo de dança, que a gente chama de corpo coreográfico. O corpo coreográfico também trabalha, voltado para a dança marcial, né, para desfile de banda, para competições de banda, mas também tem outras danças que eles envolvem ali para se desenvolver enquanto dançarinos. Então a gente trabalha nessa formação de dança e na formação de música dentro do projeto. E o projeto tem atendido quantas pessoas, quantos jovens hoje? Qual que é a faixa etária que ele beneficia? Então, a gente tem alunos de 6 até mais idade. E quantos alunos mais ou menos tem hoje em dia? Hoje a gente tem alunos, a gente está com cerca de 200 alunos atendidos pelo projeto. 200? 200. Bastante gente, É né? bastante Fora gente, todos que já passaram ao longo desses anos aí. com certeza. A gente já atendeu alguns milhares, acredito. É. E como que tem sido isso no aspecto da produção, da manutenção, a questão do financiamento? Porque é muito difícil conseguir manter um projeto tão grandioso por tanto tempo, né? Imagino que seja desafiador, porque a gente tem um grande problema em Maringá que é a questão da continuidade, né? É difícil os Sim, projetos continuarem por tanto tempo. Imagina, desde 2003, eu sei que não foi sempre que teve financiamento, né? Assim, pelo menos via Rouanet, lei federal. Conta um pouquinho disso para a gente analisar também sobre o aspecto da produção. então, o projeto começou em 2003, recomeçou, né, na verdade. Ah, ali a gente se doava pelo o tempo, então era uma ação
de forma voluntária. E isso foi até 2010. Isso foi até 2010, de forma voluntária. A gente apresentou nossa primeira Lei Rouanet. Até o Edson diz que nós somos a primeira ou segundo projeto da Lei Rouanet feito por Maringá. Então, foi em 2005, se eu não me engano, quando a gente apresentou nosso primeiro projeto para a Lei Rouanet. A gente não conseguiu captar. Aí a gente apresentou um outro projeto, um segundo projeto em 2008 e começamos a captar para 2009 e implementamos em 2010, né? Então, e de lá para cá, graças a Deus, a gente está mantendo aí os nossos patrocinadores e o projeto em pé, financiado pela Lei Rouanet. Nós também temos projetos financiados pelo FIA, que é o Fundo para a Infância e Adolescência. Só que o FIA ele não paga, né, a parte de pessoal, né, ele é para compra de materiais. Então, e também, como instituição, a gente busca outras fontes, e uma delas que a gente está buscando hoje é o Nota Paraná. E também em 2008, 2009, foi 2009 e 2010 nós recebemos apoio da Receita Federal para a gente fazer bazar beneficente com mercadorias apreendidas, né? E a gente iria fazer um bazar beneficente agora em 2020, que a gente recebeu novamente da Receita materiais, e ia ser em março, mas infelizmente com isso, né, a gente parou tudo. Então a gente vai começar, a gente está preparando o bazar para a hora que começar a liberar, né, aglomerações, vamos dizer assim, a gente possa fazer o nosso bazar e arrecadar fundos, né, para o desenvolvimento do projeto. Fora, a gente vai apresentando o projeto para editais. Uma hora a gente acerta um edital ou outro aí e a gente recebe recurso de patrocínio, mas geralmente não é recurso direto, né? Você tem que ter o projeto pela Lei Rouanet para você ter a questão do incentivo fiscal. O projeto hoje, ele precisa de quanto para conseguir se manter com qualidade? Como que vocês têm trabalhado mais ou menos com que orçamento anual para manter as atividades? Assim, hoje, como eu vou falar, né, que a gente começou com a administração do Miguel como secretário da Cultura, Miguel Fernando, a gente retornou com harmonia, porque em 2010 o Projeto Guri não poderia mais se chamar, parece-me, Projeto Guri fora do estado de São Paulo. Então, em 2010 ele virou Projeto Harmonia e parou. Então a gente retomou o Projeto Harmonia pela associação. Então a gente está desenvolvendo, além da parte de metais e percussão, né, e a parte de dança, a gente está agora trabalhando com sopros da família das madeiras e cordas no Harmonia. Então é uma parceria que se tem com a Secretaria de Cultura, onde a Secretaria de Cultura ela fornece os materiais e o local, toda a parte administrativa, os instrumentos para a gente desenvolver as atividades, né, com os alunos, e a gente entra com o pagamento dos professores. Então, com a entrada hoje dos professores para o Harmonia, nós temos aí que ter uns 350 mil, se eu não me engano, para trabalhar assim, no afogadilho ainda, mas dando para pagar todo mundo com a estrutura mínima que o projeto necessita para rodar.
Aí acontecendo o Harmonia, que é o que está lá no CAC, né? Isso. E o som da banda que acontece no Branca da Mota, é isso? Não, 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 não. A gente saiu do Colégio Branca da Mota em 2008, dezembro de 2008. A gente saiu porque a gente tinha que procurar um local onde a gente tivesse uma funcionalidade melhor para a banda. Então, o local de ensaio nosso lá no Branca da Mota, não sei se você conhece o local lá, conhece o colégio? Sim. Então, o pátio lá, o teto é muito baixo, o pé direito deve ser de 2,5 metros, talvez, nem isso às vezes, Uhum. sabe? E então, para ensaiar num lugar como esse, é muito difícil. Você ensaiar no ginásio que tem lá, é muito vivo, é muito ruim você ensaiar. Então, era muito difícil você conseguir ensaiar com a banda Uhum. lá. E o instrumental estava crescendo e a gente já estava tomando 2 salas de fundo, de assim, 2,5 por 5, 2,5 por 4, mais ou menos, as 2 salas. E já estava abarrotada de instrumentos. A gente não tinha mais como se manter com uma estrutura saudável ali para os instrumentos e para os. Então a gente procurou parcerias e a gente mudou para o Colégio Estadual João de Faria Pioli, onde a gente tem uma estrutura melhor para se desenvolver a área de música, sabe? Então, em 2009, aí a gente começou as atividades em 2009 no Colégio Estadual João de Faria Pioli. E Que estamos nos ótimo. mantendo lá. Nós, com o projeto crescendo, né, com os apoios e tudo mais, e o projeto querendo crescer também, a gente montou uma base também de atendimento no Instituto de Educação, né? A gente já chegou a atender a Escola da Criança, o Projeto Florescer. Então, a gente já trabalhou, já esteve em vários locais da cidade desenvolvendo o projeto. Mas hoje, nós estamos com o som da banda apenas no Colégio Estadual João de Fole, né, para atendimento de alunos, né? Uhum. Para ensaio E- nós ainda temos o instituto. Certo. E ao longo dessa história, dessa trajetória, tem algum evento, alguma apresentação, alguma situação que você destaca como marcante? Assim, porque vocês participam de vários eventos, desfiles da cidade e tudo mais, e eu queria saber se teve alguma que marcou. Uma que marcou foi o estadual de 2011. Foi. Eu esqueci o nome da cidade agora. Mas foi o. Travou de novo. Oi. Foi o estadual onde a gente ganhou e pôde comemorar na pista, né? Ali no ginásio. Porque em 2009 a gente também foi campeão. Mas eles erraram a somatória das notas e a gente saiu como vice-campeão de lá, do ginásio. Só que depois a gente indo embora, a gente começou a somar as notas que estava errado. E que a gente tinha ganho. Só que a gente não pôde comemorar lá na hora. Então, assim, fomos campeões em 2009, mas em 2011 a gente ganhou e pôde comemorar na pista. Eu digo a banda de metais, tá? Que junta sopros e percussão. Porque a banda de percussão, desde quando ela surgiu até quando ela parou, né, a banda de percussão sênior,
ela sempre foi campeã. Sempre. Tanto juvenil que retornou em 2018, que a gente retornou com a banda com a banda de percussão, mas a banda de percussão infanto-juvenil, que é os menininhos, os mais novos. Então a gente sempre ganhou na percussão. Nossa percussão é muito, muito boa mesmo, né? Mas a banda de metais, que a gente fala banda marcial, né? Que é a categoria banda marcial, que é o suprassumo das bandas onde tem as brigas, eu digo assim, brigas no sentido de disputa, né? Na pista, o melhor de todos foi em 2011, porque, nossa, eu vou te mandar um link, se você quiser depois colocar junto com a reportagem, o vídeo que a gente fez de quando a gente ganhou em 2011 foi emocionante, emocionante, assim, é lindo, assim, e era muito, vai ter gente que você vai reconhecer que era da banda, que hoje está na área de teatro, enfim, ou é músicos da orquestra da Unicesumar, enfim, legal, muito legal mesmo. Queria saber como foi o ano passado o concerto no Parque Alfredo Niffler, lá com o maestro. Como é que foi a experiência para vocês, assim, porque foi muito bonito aquele evento, né? Teve a participação de vários outros artistas, né? Grupos, mas eu me lembro que a apresentação de vocês foi muito marcante também. Vocês tocaram Queen, né? Foi lindo, a galera veio ao delírio. Como foi para vocês também essa proximidade, né? Com o maestro e como que foi essa experiência? João Carlos Assim, ali é Martins, um né? outro, vamos dizer assim, esse momento para você é um momento marcante de competição, tá? É uma momento, mas falar de momentos marcantes da instituição ou artístico, né? Aí é uma outra coisa. Aí foi com o maestro, João Carlos Martins. Em outubro de 2018, ele já tinha feito uma visita para a gente no colégio, conhecido o nosso conhecido projeto, e aí ele viu a banda Infanto Juvenil tocar para ele, ele regeu a banda Infanto Juvenil, conheceu a garotada, foi assim, ótimo. A gente falou, né, que legal, ele veio aqui, mas surgiu a oportunidade de tocar com ele no ano seguinte, no dia 1º de maio. Isso foi fantástico. Toda a preparação, todo o cuidado que a gente teve, o empenho dos músicos para a gente poder fazer o repertório, a escolha do repertório foi muito... Pô, a gente vai estar tocando para o público, a gente tem que tocar algo que o público goste, né? E que a galera vai gostar, né? De ouvir. Não coisas que a gente gosta de fazer, mas que a galera goste de ouvir. Não que o Queen a gente não goste de fazer, é lógico que a gente gosta, mas a gente tinha que escolher dentro de tudo aquilo que a gente tinha, uma peça para tocar. E quando a gente tocou o Queen, e a gente viu, tinha mais de 5.000 pessoas ali, gritando, aplaudindo, assim, demais, sabe? E ter o contato com o maestro de novo, e ele reger as peças, os meninos terem o acesso a ele, ouvir ele falar sobre música com eles, é de um crescimento musical inigualável. Assim, você vê uma pessoa que é renomada, é conhecida no mundo inteiro pela sua musicalidade, virtuosismo, sabe? Falando de música com você, sendo generoso com você e te ensinando, não tem preço. Não tem preço.
Que lindo. Foi bem bonito mesmo. Dentro das histórias do som da banda, são tantos anos e tantas pessoas envolvidas, né, que eu imagino que tenha mesmo muitas histórias, mas dentre todas, existem histórias de superação, histórias emocionantes ligadas às pessoas que vocês já atenderam, que você poderia compartilhar com a gente, assim, mais a título da gente reafirmar mesmo a importância de projetos como esse acontecendo aqui em Maringá? Você já falou um pouco sobre isso, mas para a gente dar uma cara, né, para isso ser uma coisa mais concreta, assim, de pessoas que você já viu mudarem mesmo, viverem alguma experiência relacionada a esse projeto, a arte. Olha, tem várias histórias, mas uma delas é marcante, assim, porque a gente conseguiu resgatar a pessoa do crack, Uhum. sabe? E ela pôde por muito tempo depois viver da música. Ela se tornou mãe, hoje vive bem com seus 3 filhinhos, entendeu? Então, assim, e você vê que o projeto pôde fazer isso, porque esse é o fundo do poço. Você resgatar uma pessoa que está no fundo do poço com por conta de drogas, você tirá-la desse fundo de poço e dar uma perspectiva de vida, sabe? Isso não tem preço. Isso não tem preço, sabe? Com certeza. Eu me emociono porque eu acho que a gente está aqui para isso, para a gente poder, no mínimo, orientar as pessoas a caminharem por caminhos seguros. Às vezes o caminho seguro não é o mais fácil. Não é o mais fácil. Às vezes ele é o mais árduo, mas ele é o mais seguro. Não adianta a gente querer, né, pular etapas, ou enfim, que isso vai gerar estresse, vai gerar decepção, vai gerar, como que eu posso dizer, depressão. E aí a pessoa vai se afundando, onde essa pessoa chegou, mas a gente conseguiu resgatar, sabe? E hoje ela vive bem, muito bem, abraça, agradece toda vez, né, pelo que a gente fez, pôde fazer por ela. Então isso não tem preço, você poder ajudar uma pessoa dessa forma. Sim. Nós temos mais 4 minutos de conversa e vou deixar à vontade para você falar o que você quiser falar, o que você achar importante. E deixo aí como provocação, caso seja sobre isso que você queira falar, como que vocês estão passando por esse momento agora de quarentena e o que vocês pretendem realizar depois, né? Quais são os planos de continuidade para esse trabalho, para você também como artista e produtor, mas fique à vontade, fale aí o que quiser. Então, sobre o projeto, a gente continua, né, com as atividades, queremos continuar. Estamos num momento difícil, porque nós estamos precisamos captar ainda recursos para finalizar o ano. Não está fácil, porque as empresas, muitas não estão dando lucro, então não tem imposto a ser destinado. Então está bem complicada a situação, então a gente está passando por um momento difícil nesse sentido. Mas o que nós queremos para frente é fazer música. Fazer música, fazer dança, a gente quer dar alegria para as pessoas. Trazer alegria e felicidade para as pessoas, é isso que a gente quer, né, através da nossa arte. Então é isso, né, esse é o propósito do projeto.
e, e formar pessoas, continuar formando, sempre, sempre. Isso é inesgotável da nossa parte, né? E o que eu quero deixar é que primeiro eu quero agradecer, né, Rachel, pela oportunidade que você está me dando de estar fazendo parte da história da Dois Coelhos, parte da história da cidade que vai ficar registrado aí. E agradecer a todos que estão aqui presentes na live, a todos que vão ouvir depois, e que, assim, a gente possa, através daquilo que a gente faz, das nossas funções enquanto ser humanos, sabe, a gente possa fazer o bem para as pessoas. É isso. É isso que eu penso. A gente tem que viver em harmonia com as pessoas, a gente tem que respeitar um ao outro, independente do pensamento que um ou outro tenha. Se todo mundo fosse uniforme, seria sem graça. Né? O mundo seria sem graça. Se todo mundo vestisse vermelho, todo mundo vestisse azul, todo mundo vestisse verde, ia ser sem graça. Então a gente, para não ser sem graça, a gente pensa do outro, mas que a gente possa se respeitar em qualquer momento em qual a gente esteja. É isso. Obrigada. O vídeo daqui a pouco acaba, daqui a pouco aparece a contagem regressiva aí. Então, acho que a gente já pode ir se despedindo para não ser surpreendido e a live acabar do nada, como às vezes acontece, né? Então, muito obrigada, Graziane. É muito bom saber mais da sua história, do seu trabalho. Parabenizo mais uma vez por tudo Oi, que você Rachel, faz. né? Acho um projeto super importante. Você ia falar alguma coisa? Os nossos amigos aí que estão acompanhando a live, dando parabéns também, falando sobre a importância do projeto. Muitas pessoas passaram por aqui, nem todos ficaram muito tempo, mas é isso. Eu estou tentando resgatar aqui a arte, eu estou tentando resgatar o comentário da Patrícia. A arte em serviço do amor e da bondade. Lindo demais isso. Parabéns. É isso aí.